Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Diga, existe uma luta. Todo mundo sabe o que é luta? Podemos trocar por guerra, não é? Contenda, briga, amém? Discórdia. Podemos ou não? Então, a palavra de Deus, ou seja, quando a gente diz a palavra de Deus, no caso aqui é uma carta de Paulo aos Efésios, amém? Os Efésios é um povo que vivia numa cidade chamada Éfeso. É um povo que havia se convertido, eram cristãos, seguidores de Cristo, amém? Então, o que acontece aqui? Deus está falando para o seu povo, para os cristãos, que existe uma luta, existe uma guerra, existe uma contenda, amém? E aí diz: a vossa luta, a vossa guerra, a vossa contenda, não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, aqui Deus está explicando para mim e para você contra quem é a nossa luta, amém? Diferente de uma guerra que você vê acontecer pela televisão, você vê soldados dos Estados Unidos serem enviados para o Afeganistão, não é verdade? Então os soldados dos Estados Unidos vão para o Afeganistão e enfrentar outros soldados de guerrilhas e grupos e etc, 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 não é verdade? A guerra é de quem? É de governo contra governo. Vocês concordam comigo? Amém? A guerra não é dos soldados que estão ali se debatendo. Vocês concordam comigo ou não? A guerra é de quem está mandando. A guerra é de quem discute por telefone, é por fax, é por e-mail. Vocês estão me entendendo? Vamos fazer um acordo? Não, não vamos. Você vai ceder? Não, não vou. Então eu vou bombardear você. Pode bombardear. Ele passa no telefone e liga para um general. General, bombardeia lá aquele lugar lá. Aí o general liga para um coronel, para os coronéis, reúne um grupo de guerra e diz: olha, manda bombardear tal cidade que o presidente mandou. Aí aquele povo vai e reúne os capitães, os majores, que dão ordem aos soldados que eles façam o que tem que ser feito. Vocês estão me entendendo? A guerra mudou de dono? Não. Quem vai guerrear? Os soldados. Mas a guerra é de quem? Dos governadores. Amém? Então a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. E muitas vezes a pessoa pensa, quando vê esse versículo aqui, que a nossa luta não é só contra outras pessoas. A nossa luta não é contra outras pessoas. Não é contra a carne e o sangue, falando de outras pessoas. Mas isso também a gente pode se entender contra a nossa própria carne, o nosso sangue. Porque tem gente que se revolta com o próprio corpo, porque ele fica doente. Amém? Então, o que acontece? Nós sabemos que doença e enfermidade são ataques malignos. Amém? Quem faz isso? Os soldadinhos, os soldados que vão para a guerra. Quem foi que ordenou? Os poderes, principados e potestades, os governadores. A Bíblia está dizendo que a nossa luta é contra aqueles que estão nos lugares celestiais. Vocês estão comigo ou não? O que significa isso? São as potestades. Ou seja, assim como a guerra da rua aqui, a nossa guerra não é contra os soldados que estão aqui na rua. Amém? A nossa luta é contra aqueles que estão mandando, aqueles que estão governando. Então existe uma briga de governo. Vocês estão me entendendo?
Existe uma briga de governo. Agora, você pode pensar, por que a minha luta é contra os que estão lá nos lugares celestiais? Não é contra os demôniozinhos que estão aqui embaixo. Outro dia eu vi um pastor desafiando um povo que fica aí fazendo fila para expulsar demônio de pessoas. E esse pastor que desafiou disse: eu quero ver vocês expulsar principado e potestade, porque a Bíblia diz que a nossa luta é contra eles, não é contra os demônios que estão incorporados nas pessoas, trazendo enfermidade, fazendo bagunça na vida das pessoas, trazendo contenda, divisão. A nossa luta não é contra eles. Você expulsa esses demônios e eles são sem vergonha, lá fora eles montam na pessoa de novo, porque a pessoa não está liberta. Amém? Não adianta você orar por cura, uma pessoa ser curada, ela pode ser curada aqui dentro, lá fora ela fica doente de novo, porque ela não é liberta. Ela não tem ainda o entendimento de que ela pode ser aquilo que a Bíblia diz que ela é. Amém? Vocês já viram falar que briga de cachorro grande a gente não se mete? Não é verdade? Às vezes tem um povo lá numa discussão, isso aí é briga de cachorro grande, não vou me meter nisso não. Então, o que acontece? Você acha que Deus é desequilibrado? Deus não é desequilibrado, graças a Deus. Amém? Então, se Deus não é desequilibrado, por que Ele coloca eu e você para ter uma luta contra principados, poderes, potestades, dominadores das trevas que estão nas regiões celestiais? Por que Deus coloca você, crente, que diz: eu não sou ninguém, quem sou eu? Sou um pobre pecador, que aliás é um monte de baboseira, não é verdade? Você se acha: eu não sou ninguém e tenho que brigar logo com os maiorais, com os principados e potestades? É a Bíblia que está dizendo que a sua luta é contra governos do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? A Bíblia diz que Satanás é o governador deste mundo, deste século. Não diz? Agora, por que Deus coloca eu e você para brigar logo com eles? Não é com os demôniozinhos pequenininhos, não. É com poderes, principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Sabe por que Deus colocou você? Porque você foi eleito como governador. Você foi eleito como aquele que é capaz de ficar no lugar de Cristo aqui na terra. E não é dar ordem para demôniozinho, não. Você foi levantado para lutar contra poderes, principados e potestades. Se você sabe ler, leia a tua Bíblia, que está escrito na tua Bíblia também, igual está na minha. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra poderes, principados, potestades, governadores, autoridades do mundo espiritual. Você está comigo ou não? Quem é que luta contra eles? Os anjos do Senhor. Jesus vem com o cajado na mão. Não, é você. É você que luta. Você aceita isso? Você às vezes pode até entender, mas não aceita. Às vezes pode até aceitar, mas não age como. Dominadores. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa luta é contra principados. Você sabe o que príncipes fazem? A nossa luta é contra potestades, governos, governadores. Você sabe o que governadores fazem? Amados, príncipes e potestades, governadores, eles estabelecem leis, eles estabelecem regras, eles mudam as normas, eles fazem as coisas do jeito que eles querem. E quem é submisso tem que obedecer. Aleluia. Diga: Deus está falando comigo. Exatamente comigo. Principalmente comigo. A nossa luta é contra dominadores. Você sabe o que dominadores faz? Deixa eu ser mais claro com você. Vamos dizer que a sua luta fosse contra Mike Tyson. Não interessa o seu tamanho, não olhe para você nessa hora, só olhe para o Mike Tyson. Você já imagina ele como?
Com o que na mão? Luva de boxe. Estão comigo? O que ele faz? Luta boxe. Se a sua luta é contra ele, ele não vai chegar em você lutando karatê. Você concorda comigo ou não? Não vai lutar capoeira, ele nem sabe o que é isso. Mas ele é bom no que ele faz. Ele é bom de boxe. Ele costumava derrubar as pessoas com um soco só, não é verdade? Então, ele é lutador de boxe, ele lutava boxe. Se a sua luta fosse contra ele, você sabe que você ia acabar levando um murro, não é verdade? Um jade. Aleluia. Você está me entendendo? Se a sua luta é contra dominadores, o que é que o dominador vai fazer contra você? Eu quero a resposta. Está fácil demais essa. Vai tentar dominar você. Se a sua luta é contra governadores, o que o governador vai fazer? Lutando contra você. O que ele sabe fazer? Ele vai tentar governar você. Os príncipes. O que é que os príncipes fazem? Os príncipes estariam no patamar de senadores. São aqueles que vão ver o que está faltando no reino, o que está precisando melhorar, vão estabelecer novas leis. Não é verdade? Eles estabelecem as leis, os governadores vêm e executam. Amém? O príncipe lutando contra você, o que ele vai fazer? Vai desenvolver estratégias, planos para gerenciar a sua vida. Vai mandar os governadores executarem o plano dele. Se a sua luta é contra os dominadores, eles vão tentar dominar você. Tá certo? A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então preste bastante atenção. O que é que eu estou dizendo aqui agora? A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Você tem uma grande desvantagem, porque você não vê no mundo espiritual. Amém? Agora, é no mundo espiritual que essas forças estão lutando contra você. Você crê nisso? Então, esse grupo de governo do inferno, a qual a Bíblia está falando, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que é a nossa luta. Esse grupo, que são os dominadores, os governadores, os estrategistas, os que decidem o que vai ser feito numa batalha, numa guerra, a nossa luta é contra eles. Aleluia. Vocês estão muito quietos. Eu estou empolgado, não estou? Existe uma unção disponível aqui hoje, que há muito tempo eu não vejo. Amém? Aleluia. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Forças. Eu me lembro na década de 60, lá em São Paulo, tinha a tal da força pública. Era uma polícia que havia em São Paulo. Uma polícia que praticava uma repressão violenta. Força pública. Quando falava de força pública, estava todo mundo dentro de casa. A força pública está ali na rua. Pronto, sumia todo mundo. Aquele povo andava com cacetete na mão naquela época. E o pau comia de verdade. Não se brincava não. Força pública. Ninguém queria encarar. Porque eles eram fortes. Eles tinham uma autoridade delegada a eles, que o negócio deles era botar ordem a que custo fosse. A que custo fosse. E agora a nossa luta é contra as forças. Nós não podemos, porque são forças. Dizem, não, são forças. Sabe o que significa forças espirituais? É o inferno todo contra você. Forças. É no plural.
forças espirituais de quem? Do mal. Os exércitos de Satanás. O mal. Ele é o mal. A sua luta é contra as forças. Aí você pode falar, mas rapaz, Deus pegou pesado com a gente. Não. Todo esse poderio satânico dos infernos, Deus só colocou você para lutar contra eles porque você é muito maior do que eles. Ele colocou tudo isso debaixo dos seus pés, como igreja, que anda em linha com a palavra, que não cede às tentações do diabo, que não entra no jogo do diabo, que não faz as gracinhas que o diabo quer que você faça. As forças espirituais do mal, elas trabalham nas fraquezas do ser humano. A violência que você vê na televisão não é o inferno lutando contra você. Você tem passado por violência? Não, não está. Você não é assaltado, você não fica doente. Não é verdade? Quando você ouve a palavra da verdade, você não fica doente. Na sua casa não entra ladrão. Não é verdade? A violência passa perto, mas não chega em você, porque tem anjos acampados ao seu redor. Tem anjos. Deus colocou anjos, exércitos de anjos estão pela rua. São muito maiores e muito mais fortes. E Satanás e seu poderio todo não é nada diante dos anjos do Senhor. Você já viu na Bíblia que um anjo é capaz de fazer? Um anjo só. Um anjo só, obedecendo ordens do Senhor, ele pode destruir toda a terra. Um anjo só. Um só. Você está pensando que um anjo é pouca coisa? Você já parou para pensar nisso? Um anjo só. Se Deus der ordem, ele destrói toda a terra. Um anjo só. E Deus diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor, ou seja, são submissos a servir aqueles que são filhos de Deus e hão de herdar a salvação. Não é para você adorar anjo, o anjo é empregado seu. Você agora é filho de rei. Tá certo? Existe uma grande diferença. Anjo pode fazer tudo que Deus mandar ele fazer. E você pode dar ordens a todo poder, principado e potestade em nome de Jesus, aquele que já venceu. Aquele que já venceu. Diga, aquele que já venceu. Aleluia. Você pode dar ordem a todo tipo de espírito imundo para sair do seu caminho. Você pode botar o dedo na cara de Satanás e dizer para ele: não vou cair nas tuas ciladas. Você não me domina. Eu me levanto contra você. Eu rejeito as tuas sugestões, os teus pratos, as tuas tentações, os teus abusos. Eu rejeito. Eu passo por cima. Eu sou completamente e perfeitamente capaz de fazer aquilo que a palavra diz que eu posso fazer, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não são os crentes, não são as pessoas contra os quais não é a sua luta, para quem você tem que dizer isso. É para Satanás. Nós precisamos ser inteligentes. Desde que comecei meu ministério, eu gosto de chamar as pessoas para esse negócio de ser inteligente. Eu não estou chamando ninguém de burro, mas eu acho que eu preciso de um grau de inteligência sendo aumentado a cada dia na minha vida. E acho que você não é diferente de mim. Eu preciso ser inteligente. Eu preciso entender o que Deus está me falando. Eu preciso entender o que Deus tem para mim. Eu preciso entender o que Deus fez por mim. E muitas vezes eu posso dizer que eu entendo, e às vezes você pode até estar sentadinho aí dizendo: pastor, eu não sou burro não. Pois é, você não é burro, você é inteligente. Mas você se comporta como tal? Quando você rejeita a palavra do Senhor, quando você questiona a palavra do Senhor, quando você não age conforme a palavra diz para você agir, você acha que isso é inteligente? Eu não estou dizendo que é burrice. Julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Amém?
Aleluia. Vocês estão comigo, não? Julgue-se cada um a si mesmo. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em dizer para vocês que eu acho que eu preciso muito de inteligência. Eu preciso ser mais inteligente a cada dia. A cada dia. A cada dia mais inteligente. Porque a partir do momento que eu estou vivendo coisas que eu não quero viver, a Bíblia diz que nós estamos perecendo porque falta conhecimento. Você sabe o que é que traz inteligência? Conhecimento traz inteligência. O conhecimento faz você pensar. O conhecimento leva você a praticar coisas novas. O conhecimento faz com que você medite. O conhecimento faz com que você acorde. E isso traz inteligência. Isso aumenta a sua inteligência. Quando você para de estudar, você para de crescer. Quando você para de crescer, isso significa que a sua inteligência está estagnada, está estabilizada. Às vezes a pessoa fala assim, já estou velho, já aposentei, agora eu quero mais. Não, nós precisamos crescer até o fim da vida. Não é porque eu estou velho, aposentado e já não sirvo mais para nada para a sociedade, estou com 85 anos, que eu vou... nada, é agora que eu tenho mais tempo para ser mais inteligente. Agora que eu tenho mais tempo para estar na presença do Senhor. Agora que eu tenho mais tempo para assimilar aquilo que o Senhor tem para mim. Agora que eu tenho mais tempo para ensinar as pessoas aquilo que eu passei uma vida inteira aprendendo. Compartilhar com as pessoas que precisam. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos passar para as pessoas aquilo que foi ajuda para a gente, aquilo que foi bom para a gente, aquilo que nos livrou, aquilo que nos libertou, aquilo que nos fez prosperar, crescer, melhorar como pessoas, melhorar como cristãos, como filhos de Deus. Precisamos passar adiante. Quando nós passamos adiante, nós crescemos um pouco mais, porque relembramos, revivemos e reforçamos aquilo que já está dentro de nós. Aleluia. Diga, eu preciso ser inteligente. Graças a Deus. Diga, eu tenho poder de lutar contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra as forças espirituais do mal. Amém? É luta. Eu quero vitória. Eu quero a vitória. Abra a tua Bíblia aí em Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: ai, meu senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Eu vou parar por aqui. Você percebe que aqui a história conta que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles desonraram, eles desobedeceram o Senhor, e por isso veio sobre eles um grande mal. Amém? Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E depois que eles clamaram ao Senhor, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho e falou com Gideão: Gideão, o Senhor é contigo. Você lembra que Gideão disse: logo eu? Eu sou o mais pobre em Manassés e o menor da minha casa. Era o mais insignificante. Quem clamou? Os filhos clamaram. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque eles não estavam aguentando aquele peso, aquela escravidão. Tá certo? Agora, tinha um camarada que em vez de só clamar, ele estava fazendo algo. Ele estava no lagar, malhando trigo, para ver se livrava alguma coisa. Ele era o mais pobre, ele era o menor da família dele, amém? O povo que vinha contra eles era sem número, não dava para contar, pareciam gafanhotos, amém? Pareciam gafanhotos. Agora ele sozinho, mesmo aquele povo sendo numeroso, que não dava para contar, parecia gafanhoto, ele arrumou um jeito de fazer algo. Ele também clamou, ele também era filho, mas ele estava fazendo algo. Ele tomou uma atitude de fazer algo. Em vez de ficar só clamando, você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou fazer algo. Eu vou ver se eu livro alguma coisa. Eu vou numa hora que os caras não vêm. Eu vou sozinho, ninguém vai perceber. Mas eu vou livrar alguma coisa, porque a plantação é nossa. Fui eu que plantei o trigo. Eu planto, o cara vem e rouba, e fica tudo por isso mesmo, e o povo fica só clamando ao Senhor. Eles erraram, eles pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram. Por isso sobreveio aquele mal. O mal não veio à toa. Amém? O mal era consequência, o mal era a colheita que eles tinham que colher. Não era um mal gratuito, era uma colheita. Mas Gideão clamou ao Senhor, mas ele foi para o lagar fazer alguma coisa. Então, o anjo do Senhor, eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, não está falando de um anjo qualquer. Amém? Mas do próprio Deus. Sentou-se debaixo do carvalho. E aí, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Por que Deus não apareceu para todo o povo de Israel que estava clamando e disse: ô povo valente? Porque Gideão, ele não aceitou aquela situação. Ele clamou ao Senhor, mas ele se levantou para fazer algo. Ele decidiu botar fim em alguma coisa. Ele resolveu se revoltar e dizer: eles não vão fazer o que querem comigo. Eu vou clamar ao Senhor, vou, mas enquanto o Senhor não socorrer, eu vou fazer o que é possível para parar essa situação. Pelo menos a minha casa vai ter o que eu preciso. A atitude de Gideão, a posição que ele tomou diante daquela situação, foi vista por Deus como homem valente. Homem valente. E aí o Senhor chega: ô varão, homem valente, o Senhor é contigo. E aí ele agora: Senhor, se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por tudo isso? Não é?
Onde é que está a história que os nossos pais contavam, que o Senhor é bom, que o Senhor abençoa, que o Senhor... Como é que é esse negócio? E o Senhor diz, olha, vai nessa tua força e livra Israel. O Senhor não quis conversa com Gideão. Ele não quis ficar explicando nada. Ô, meu filho, é porque o teu povo aí desobedeceu, você sabe, você já sabe. Você já sabe o que você fez, você já sabe que você está andando errado. Você já sabe que você pisou na bola. Por que agora quer cobrar a Deus? Ele está sendo misericordioso. Está olhando que você clamou, mas está tendo uma atitude digna. Está sendo valente, está se levantando contra aquilo que você pode se levantar. Gideão se levantou contra o inimigo. Ele era sozinho, pequeno e pobre. O menor da casa dele. O povo era numeroso. Ele podia enfrentar alguém com uma espada na mão? Não podia. Como eu posso enfrentar esse povo? Vou lá de noite, de madrugada, a hora que não tem ninguém, escondido, e vou pegar o que é meu, vou malhar meu trigo e vou fazer o que eu preciso fazer para defender o que é meu. Mas o inimigo não vai fazer o que quer comigo. O inimigo não vai fazer o que quer comigo. Você está me entendendo? Até quando eu vou plantar e vou deixar o inimigo vir roubar o que eu plantei? A colheita não é para mim, é para o inimigo? Não pode, eu não posso aceitar isso. Aquilo que eu estou semeando com sacrifício, ainda que eu tenha errado lá atrás, ainda que eu tenha cometido erros, ainda que eu tenha desobedecido o Senhor, o que eu estou plantando é meu. Até quando o inimigo vai me roubar? O Senhor ficou olhando. O povo está clamando, amém, deixa o povo clamar. O povo está clamando, deixa clamar. De repente, opa, tem um ali, o que ele está fazendo? Está lá escondido, rapaz, malhando o trigo, defendendo o que é dele. Eita, um homem valoroso, um cara corajoso. Alguém se levantou, alguém se rebelou contra aquela situação. Alguém resolveu deixar de aceitar o inimigo sapatear na cabeça dele. Até quando você vai deixar o inimigo sapatear na tua vida? Trazendo normas, novidades que você não gosta, trazendo influências que você não deseja, roubando o que é seu, roubando a sua semente, roubando a sua paz, roubando a sua dignidade. Até quando você vai permitir e vai ficar orando, ó Senhor, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa. Tem gente que parece que está pedindo para o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Só quer reclamar da vida. Sabe quando Deus vai te socorrer? Fique esperando. Ó céus, ó terra, ó fome. Vai morrer desse jeito. Se Deus te dá força para adquirir riqueza, se Deus te dá saúde, se Deus te revigora, se Deus te dá asas para você voar como águia, se Deus te dá tudo o que você precisa, se Deus te dá poder e autoridade sobre o inimigo, o que é que você quer que Deus faça? Aquilo que foi dado para você fazer? Você é governo, você é governador. Tá acomodado, tá? Não te mandei eu? Vai, rapaz. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Que força é essa? Gideão diz, eu sou o mais fraco. Eu sou o menor. Eu sou o mais pobre. Que força é essa? Diga, a força que vem do Senhor. Diga, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Anda conforme a palavra, anda em linha com a palavra, anda em obediência, anda em santidade, faça digno a sua vida da autoridade que Deus te deu. Você já viu um príncipe andar com calça jeans rasgada? Não. Você tem que andar conforme aquilo que você recebeu da parte de Deus. E o nosso negócio é todo espiritual. Então, é no espiritual que nós temos que andar com o conhecimento da autoridade que nós temos. Em Deus você tem autoridade. Em Deus você tem autoridade. Você é povo de Deus.
Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez de Jesus o Senhor da sua vida? Ele é o seu general? O que Ele disser você obedece? Você faz? Bênção nós queremos. E o dono da bênção? Vai aí não? Muitas vezes a gente só quer a bênção. O dono da bênção não. Somos dominados por um exército dos infernos e não queremos entregar nossa situação, nossa vida para o Senhor Jesus. Ou seja, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos desejos. Não toque nisso. Não toque naquilo. Isso eu quero há tanto tempo. Se Deus está dizendo, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, aí depois você vem e me segue. Deus já disse isso para você quantas vezes? Sabe quantas vezes Deus já disse isso para você? Eu vou dizer para você, inúmeras que você nem sabe. Aquele jovem rico da Bíblia, a questão dele era o quê? Bens, riquezas, não é verdade? Tem gente presa por um pensamento. Tem gente presa por um costume. Tem gente presa por uma dureza de coração. Tem gente presa por tanta coisa tão pequenininha. E por causa daquilo não se rende ao Senhor. Mas quer ser curado, quer ser abençoado, quer estar feliz, quer estar... Para tudo tem condições. Em qualquer lugar tem protocolo para ser seguido. Você concorda comigo ou não? Se você for aqui naquele trade center ali no centro de Taguatinga, para você entrar lá, você não entra, você tem que passar pela portaria, dizer o número do seu RG, pegar uma carteirinha, passar na roleta. Aquilo é um protocolo. Não é verdade? Você tem que obedecer. Por que você obedece? Por que você não chega lá e fala, não vou passar, não vou, pula a roleta? Tem um segurança lá de 2 metros de altura, parece um gorila. Você tem coragem de encarar ele? Não, você prefere obedecer o protocolo, é verdade ou não é? Agora aquele gorila que tem lá é um nada perto do exército que Satanás tem para segurar você, para prender você, para escravizar você, quando você não cumpre um protocolo que precisa cumprir para poder ser abençoado por Deus. Você concorda comigo ou não? Existem protocolos em todos os lugares que você for. Se você for na minha casa, tem um protocolo. Se você for na minha casa a primeira vez e for para a cozinha e abrir a geladeira, tu vai escutar um sem número de coisas, porque a geladeira não é tua, não te dê essa liberdade. Na minha casa ninguém abre minha geladeira. É um protocolo da minha casa. Você vai chegar na minha casa, você vai se sentar na sala, não precisa pedir para sentar não, pode chegar e sentar à vontade. Mas é ali que você vai ficar. Tem pessoas que têm costume de levar pessoas, não, vem cá, vem conhecer a casa. Vem conhecer a casa, rapaz, minha casa é minha intimidade. Visita na sala, sala de visita, pronto, acabou. Quer xixi? Vai, banheiro ali, pronto, acabou, volta para cá. Tem que ver, vai querer abrir as gavetas também? Você vai conhecer a casa, tem que conhecer as gavetas também, ver a cor dos lençol, ver se a gaveta está arrumada, porque vai conhecer a casa? Não, não é verdade? Então cada um estabelece, não, pera lá, já é demais, cada um tem um protocolo. Deus tem protocolo, o céu tem protocolo, salvação tem protocolo. Amém? Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É um protocolo. Eu preciso receber Jesus, confessar Jesus com a minha boca. Você é meu Senhor, você é meu Senhor, você é o Senhor da minha vida. Amém? Eita, lá cumpriu o protocolo, pronto. O Espírito Santo vai habitar naquela pessoa e ela passa a ser autoridade e passa a ter o poder de lutar contra o inferno. Aí tem gente que não quer compromisso com Deus e vê isso aqui. A nossa luta é contra os... Rapaz, eu posso lutar com o diabo? Pode não. Pode não. Se não pertence a Deus, pertence a Ele. Vai lutar com quem? Gideão se revoltou com aquela situação, fez alguma coisa. Ele fez o que estava ao alcance dele. Fez o que estava nas suas mãos fazer. Rejeitou
a escravidão, rejeitou aquela situação de domínio. Era domínio total. Amém? Um povo que não se podia contar e era como gafanhotos. Quando chegava, eles tinham que fugir e deixar eles pegar a colheita toda. E os animais, os bezerros, que levava tudo. E Israel ficava sem nada. Eles tinham que começar tudo do zero de novo. 7 anos nessa luta. 7 anos. Gideão falou: chega! Aí a Bíblia diz: estava Gideão malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Quando Gideão tomou uma posição para fazer aquilo que ele podia fazer, o Senhor chegou junto. Oh, glória a Deus, o Senhor apareceu. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Que joia, o Senhor é comigo. Vai nessa tua força e livre Israel. Oh, mas eu pensei que o Senhor ia chegar e fazer tudo, ia me livrar, ia matar esse povo, deixar a nossa plantação crescer e crescer mais rápido, fazer tudo. Não, vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livra a Israel. Ele se levantou para defender o que era dele. E Deus viu nele um libertador para Israel. Porque os outros eram um bando de moloide que só sabia reclamar da vida. Você está comigo ou não? Ainda assim Deus tinha misericórdia dos reclamões. Clamaram ao Senhor. Amém? Você vai ficar clamando ao Senhor até quando? O que você precisa paralisar na tua vida? Alguma coisa você precisa paralisar na tua vida. Alguma coisa você precisa paralisar na sua vida. E Deus está te dizendo hoje, se você se levantar para paralisar o que você tem que paralisar, você vai conseguir, porque é você que vai fazer isso, porque eu te dei força. Vai nessa tua força e para o que vem contra você. Para de aceitar o domínio de Satanás, para de aceitar o domínio das trevas contra a tua vida, para de aceitar a imposição do inferno contra a tua vida, porque a palavra diz, os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor já disse, está dito, Ele disse, não te mandei eu, Ele já mandou, vai nessa tua força, e livra, vai e faça. Ele não disse, vai e tenta, eu sou contigo, varão valoroso, eu sou contigo. Sabe quem é eu? Esse eu, é o maior eu do universo, nada se compara a Ele, nada. Multiplica o inferno por milhões que você quiser e ainda não chega nem de longe. Aleluia. Não é afronta para o Senhor. Todo o poder do inferno multiplicado milhões de vezes não é afronta para o Senhor. O Senhor é grande. Faça o diabo, faça o inferno, faça esse povo que luta contra você saber quão grande é o Senhor na tua vida. O diabo já sabe disso. O diabo já sabe disso. Mas será que você sabe? Será que você, Betão, sabe? Estou pregando para mim mesmo. Será que você sabe? O que você tem coragem de fazer para paralisar o que está acontecendo com você? Você tem coragem de deixar o seu eu de lado? As suas manias, os seus conceitos, os seus preceitos, tudo que são seus, para pegar tudo que é dele e usar? Você tem coragem de se comportar como ele quer, como ele diz que é bom? Orar sem cessar. Quanto conselho a palavra tem para nós? Quanta força a palavra dá para mim e para você, em todas as áreas da nossa vida. Quanta garantia o Senhor dá para mim e para você de tudo que você imagina. O Senhor nos garante em todas as coisas, em tudo. Ele é a nossa garantia. E nós estamos, ó céus, ó lua, ó terra, ó fome. Até quando?
A nossa revolta com aquilo que hoje nos constrange, nos oprime, nos aborrece, é que vai trazer solução para o problema. O que você está fazendo para mudar o que você está vivendo? O que está nas tuas mãos fazer? Quanto conselho você já recebeu que você nunca obedeceu? Quanta palavra de Deus já veio para você e você nunca ouviu a ponto de praticar? Quantas vezes o Espírito Santo já tocou no teu coração e você disse para pessoas: não, o Senhor tem falado comigo, o Senhor falou comigo, eu senti isso, eu senti aquilo. Sim, você fez o quê? Não, no outro dia eu estava do mesmo jeito, porque não fez nada. Irmão, o que está acontecendo? Eu estou tão desanimada. O dominador está dominando, não é? O dominador está dominando. Está triste? Está desanimado? Está acabrunhado? Está afrontado? Está ofendido? Pegou tudo em você, o que eles planejaram. Quem, pastor? O povo, contra quem é a sua luta. Tudo que foi planejado está colando, está pegando. E você vai aceitar até quando? Os midianitas, os amalequitas, os diabitas, fazendo festa na tua vida, sapateando nas tuas finanças, sapateando no teu sentimento. Até quando você vai aceitar ser desrespeitado? Até quando nós vamos ser acomodados, esperando que o Senhor ouça o nosso clamor e faça alguma coisa? O Senhor está dizendo: ei, eu já sou contigo, eu já fiz tudo. Abra tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fica segurando essa página aí. Vai comigo lá para o verso 12 do capítulo 6. Que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forças espirituais, diga comigo: forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pronto, agora diga lá: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você está entendendo por que a sua luta é contra os principados, os poderes, potestades? Contra os governadores deste mundo tenebroso, os dominadores? Porque você foi abençoado exatamente no mesmo nível, só que você foi abençoado em Cristo, com toda a sorte de bênção, com todas as armas espirituais suficientes para você combater o mal, as forças do mal. Então, meu amado e minha amada, na verdade, as forças espirituais do mal não são nada diante de você, porque naquele o qual você foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, é aquele que venceu, que expôs Satanás em praça pública e o despojou, o envergonhou e triunfou. Aleluia! Ele triunfou, ele triunfou, ele triunfou, ele já triunfou, ele é maior, o maior habita em nós. Aleluia!
E você vai ficar clamando? Ou vai resolver paralisar as coisas que estão te afrontando? Ou vai resolver botar fim naquilo que está te enchendo a paciência? Porque se a nossa luta é espiritual, meu amado, minha amada, você é fortalecido e tem toda sorte de bênçãos espirituais, é espiritual. É para usar no espiritual. É no espiritual que você está abençoado, que você vai destruir as forças que estão dominando, regendo, escravizando a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu casamento, o seu trabalho, a sua família. O inferno não para. E você fica clamando. Mas pastor, não tem que clamar? E agora, o que eu respondo? Vai clamar por almas. Vai clamar por ceifeiros. Mas se levanta para fazer algo contra aquilo que está te atacando, contra aquilo que está te dominando, contra aquilo que está acabando com a sua vida, acabando com as suas esperanças, aquilo que faz você cada dia ter vontade de desistir, de parar, de mudar, de desfazer, de desistir. Isso não vem de Deus não, amado. Isso não vem de Deus não. O diabo não pode trazer enfermidade para a minha vida. Ele não pode. Eu já errei lá atrás? Já pequei? Já me arrependi. Estou andando em linha com a palavra. Não sou ladrão, não sou mentiroso, não sou safado. Não ando em pecado. Não sou escravo dele, não aceito ser. Então não vou aceitar o domínio. Não vou aceitar o domínio. Você sabe o que acontece? Jesus disse com a boquinha santa dele: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você sabe que quem vem para roubar não pede licença, não bate na porta, não pede a chave emprestada? Você sabe disso não? Você sabe que quem vem para roubar, ele entra sem autorização, ele arromba, ele invade, ele entra sem poder, ele entra sem ter autoridade, sem ter direito para aquilo, sem ter uma procuração. Você sabe disso? Que quem rouba invade. Tem muita gente ligada em religiosidades aí. Ontem mesmo eu estava conversando com o Marcos e a gente estava falando a respeito de pessoas que repreendem Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Sim, daí, repreendeu. Deu uma bronca nele. Olha, rapaz. Repreender Satanás? Onde é que está isso na Bíblia? Jesus veio para desfazer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí Jesus disse: olha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu, e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus desfez ou não desfez? No que é que acontecia quando Jesus chegava de frente a um endemoniado? Antes que ele abrisse a boca, os demônios já estavam: não faça isso comigo não, não manda a gente embora não, quebra o galho. Bom, já que você vai mandar, e ele quieto, era só a presença dele. Já que você vai mandar, permita que a gente entre naquela manada de porcos. Vai. Aqueles demônios todos que estavam ali, quando viram Jesus, sabiam quem ele era. O diabo, quando olhar para mim e para você, tem que saber quem nós somos, porque Deus espera que nós sejamos luz, sal da terra, que façamos a diferença. Não fazer associação com as trevas e fazer o joguinho de Satanás. Bora parar com esse negócio, mano. Manipulação é obra do inferno. Deus não te domina. Você não tem que dominar ninguém. Deus não te manipula. Você não tem que manipular ninguém. Deus não te escraviza, você não tem que escravizar ninguém. E o diabo traz isso para a vida das pessoas, e as pessoas começam a fazer o joguinho de Satanás. Era para estar lutando contra.
Os cristãos foram chamados para ser uma demonstração eterna da graça de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. O império de Satanás tem que cair por terra diante de um filho de Deus, daquele que é luz, daquele que anda como digno de filho de Deus. Aleluia. Quão bom é, amados, um crente que não tem nada para esconder. Como é bom isso. Como é bom poder olhar as pessoas nos olhos. Como é bom poder andar de cabeça erguida, em detrimento do que possa estar acontecendo. Você poder assumir o que você é. Nós somos muito mais. Somos muito mais. Muito mais do que aquilo que nós temos demonstrado que somos. É passado o tempo de nós nos levantarmos, nos rebelarmos, nos revoltarmos. A palavra certa é essa, revolta, contra a situação imposta por principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É hora de revolta, é hora de não aceitar, é hora de parar. É hora de parar. É hora de acordar, é hora de dizer: eu vou ser mais inteligente a cada dia. Eu vou adquirir mais sabedoria a cada dia. Eu vou adquirir mais entendimento a cada dia. Eu vou saber cada dia como usar melhor aquilo que já me foi dado. Porque eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, aonde é a nossa luta. Eu já fui abençoado, eu já tenho com que lutar, eu já tenho o que fazer. Se eu andar em linha com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter aflições, vou ter tribulação. Porque a palavra diz isso. Se eu andar em linha com a palavra, se eu andar em santidade e obediência, eu vou ter aflição e vou ter tribulação. Mas eu também vou ter todo o poder e autoridade para usar todas as armas espirituais que Deus me deu e colocá-las em prática para paralisar o inferno toda vez que ele se levantar. Toda vez que ele se levantar, eu vou poder paralisar, efetivamente paralisar. Hoje está tudo bem, amanhã o diabo inventa alguma coisa contra a sua vida. Você vai e paralisa. E não dá gosto para a boquinha dele. Age como governador. Age como representante de Deus. Age como embaixador de Cristo. Age defendendo o reino. Age defendendo o seu corpo, a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu dinheiro, as suas finanças, os seus animais. Age é agir pela fé naquilo que a palavra diz. Quem tem fé, quem crê na palavra, age conforme a palavra diz para você agir. O Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. O Senhor é contigo. Oh, graças a Deus. E o que o Senhor vai fazer? Vai nessa tua força e livra Israel. O Senhor está dizendo que Ele é com você hoje. Então vai nessa tua força e paralisa o inferno. Muda o que tem que ser mudado na tua vida. Dá um grito de liberdade. Se olha no espelho, vê o que você precisa parar de fazer. Vê do que você precisa ser liberto. Vê o que precisa ser mudado nos seus pensamentos. E muda, cede, se limpa, se purifica. Seja melhor a cada dia. Seja um filho melhor a cada dia. Se levante. Lute. Faça alguma coisa com aquilo que você tem. Não fique esperando, principalmente de homens. Aquele povo estava esperando de Deus. E Deus não fez nada.
Ele disse: faça você, Gideão, homem valente. Esperar no Senhor, amados, não é cruzar os braços e não fazer nada. Esperar no Senhor é confiar que o que Ele disse é verdade e agir como tal. Você foi abençoado hoje?